As civilizações mudaram muito com o passar dos anos, indo de completamente rudimentares para muito avançadas e tecnológicas. Porém, muitas delas não passaram por essa transição, e na verdade acabaram desaparecendo completamente, e sem deixar nenhum rastro. Vem comigo dar uma olhada em algumas civilizações antigas que desapareceram sem deixar nenhuma explicação. Número 1. Vale do Indo, a cidade que o silêncio engoliu. A civilização do Vale do Indo foi uma das mais avançadas do mundo antigo e uma das mais misteriosas. Entre 3300 a 1300 a.C., ela floresceu onde hoje estão o Paquistão e o noroeste da Índia, com cidades extremamente bem planejadas. Essas cidades tinham sistemas de drenagem sofisticados, casas de tijolos padronizados, áreas públicas organizadas e até banheiros com encanamento, algo impressionante para a época. E no entanto, por volta de 1300 a.C., essa sociedade entrou em colapso. Os moradores desapareceram e o que restou foram apenas cidades completamente abandonadas. Não há registros de guerras, grandes epidemias ou invasões que expliquem o declínio. E pior ainda, a escrita que eles usavam nunca foi completamente decifrada, o que significa que eles desapareceram sem contar sua própria história. Tudo o que temos são ruínas silenciosas e teorias. Algumas possibilidades são mudanças climáticas, migração, desastres naturais ou colapso agrícola, mas nenhuma explicação é definitiva. É como se a civilização tivesse simplesmente se apagado da noite pro dia, levada pelo tempo. Número 2. Tartessos, a possível Atlântida. A civilização de Tartessos foi mencionada por escritores da antiguidade como uma civilização rica em metais preciosos, e especialmente ouro e prata. Segundo os registros, os tartessianos tinham comércio com os gregos, cultura própria e uma escrita misteriosa que ainda é pouco compreendida. Mas o que realmente intriga os estudiosos é como Tartessos desapareceu de forma repentina, quase sem deixar vestígios claros. Por volta do século 6 a.C., os relatos sobre eles cessam. Seria por uma catástrofe natural, uma invasão inimiga, ou eles seriam mesmo a inspiração para a lenda de Atlântida de Platão? Até hoje, as ruínas ainda não foram encontradas de forma definitiva. Algumas hipóteses sugerem que a civilização foi engolida por um terremoto e tsunami. Outros acham que foi assimilada silenciosamente por culturas vizinhas. Mas a verdade é que Tartessos até hoje é uma lenda viva, uma civilização que brilhou intensamente e sumiu no mesmo ritmo. Número 3. Nabatéus, o povo das pedras esculpidas. É possível que você já tenha visto as imagens da impressionante cidade de Petra, na Jordânia, com suas fachadas colossais esculpidas em rochas vermelhas. Petra foi a capital dos Nabatéus, um povo árabe que dominava as rotas comerciais no deserto. Os Nabatéus eram extremamente engenhosos e criaram um complexo sistema de coleta e armazenamento de água, que lhes permitia sobreviver no ambiente árido do deserto. Além disso, também se tornaram ricos e sofisticados, com arte e arquitetura que causavam um grande impacto. No entanto, por volta do século II d.C., sua cultura começou a desaparecer. Foram gradualmente absorvidos pelo Império Romano e, com o tempo, deixaram de existir como civilização independente. O mais estranho é que, mesmo com toda a influência cultural e econômica que tiveram, os registros escritos pelos Nabatéus são raros e mal compreendidos. Petra foi literalmente esquecida pelo mundo ocidental, até ser redescoberta no século XIX. Um império esculpido nas pedras, mas varrido da história por séculos. Número 4. Os Honokan, os engenheiros do deserto americano. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o sudoeste dos Estados Unidos já abrigava civilizações complexas, e uma das mais notáveis foi a dos Honokan. Vivendo onde hoje é o estado do Arizona, eles dominaram o deserto durante cerca de 1.500 anos, criando um sistema de irrigação incrivelmente avançado, mais de 800 quilômetros de canais que alimentavam suas plantações no meio do nada. Mas por volta do ano 1400 d.C., suas aldeias foram abandonadas sem nenhuma explicação, e todas as evidências indicam uma saída súbita. Teriam os canais secado? Guerras tribais? Fome? As hipóteses existem, mas nenhuma responde plenamente por que uma civilização tão adaptada ao ambiente sumiu sem deixar uma explicação clara. O que restou foram os canais que hoje influenciam o sistema de irrigação moderno de Phoenix. Um lembrete silencioso de que, um dia, uma civilização inteira prosperou ali e depois desapareceu. Número 5. Os Olmecas, o país misterioso.
Os Olmecas floresceram entre 1200 a 400 a.C., principalmente no sul do atual México. Eles são conhecidos pelas colossais cabeças de pedras esculpidas, algumas pesando até 40 toneladas, além de impressionantes centros cerimoniais e complexos calendários que influenciaram maias e astecas. Mas, por mais influente que tenham sido, os Olmecas desapareceram subitamente. Seus grandes centros foram abandonados sem sinais claros de guerra ou invasão. Estranhamente, suas construções foram deliberadamente soterradas, como se quisessem esconder tudo o que haviam feito. As teorias vão desde mudanças climáticas, deslocamento dos rios e esgotamento do solo, até disputas internas. No entanto, nenhuma teoria responde por que uma cultura tão poderosa simplesmente se dissolveu no tempo. O legado permaneceu, mas os próprios Olmecas, sua língua, suas histórias, seus deuses, desapareceram em silêncio. Número 6. Os Anasazi, o povo que desapareceu dos penhascos. Entre os anos 500 e 1300 d.C., os Anasazi habitaram o atual sudoeste dos Estados Unidos, especialmente o estado do Colorado. Eles construíram aldeias em penhascos, com arquitetura sofisticada e redes comerciais que se estendiam por vastas áreas. O que torna o caso dos Anasazi tão intrigante é o desaparecimento repentino de suas aldeias por volta do século XVIII. As casas foram deixadas para trás, muitas com objetos ainda dentro, como se tivessem saído às pressas. Não há sinais evidentes de guerra em grande escala, apenas abandono. Algumas teorias falam de longas secas que poderiam ter causado colapso agrícola. Outras sugerem conflitos internos, migrações forçadas ou até crises espirituais. Curiosamente, o próprio termo Anasazi significa antigos inimigos em navarro, o que mostra que até outros povos indígenas viam esse grupo como um enigma. Hoje, seus descendentes possíveis são os povos Pueblo, mas os detalhes sobre quem os Anasazi realmente foram continuam encobertos pela sombra da história. Número 7. Os Minoicos, o Império Afogado. Muito antes da Grécia clássica, os minoicos criaram uma civilização marítima extremamente avançada na ilha de Creta, entre 2600 a 1100 a.C. Eram exímios navegadores, artistas e engenheiros. O Palácio de Knossos é um exemplo de arquitetura sofisticada, com encanamento, afrescos coloridos e um sistema político centralizado. Então, por volta de 1100 a.C., tudo acabou. A teoria mais famosa é que uma erupção vulcânica catastrófica na ilha de Santorini, por volta de 1600 a.C., causou tsunamis que devastaram Creta. Outros sugerem que a explosão desestabilizou a economia e levou à invasão por povos micênicos, mas ainda assim, há uma lacuna temporal entre o desastre natural e o colapso completo. O fim dos minoicos não tem uma explicação clara e definitiva. Sua escrita ainda não foi totalmente decifrada, deixando dúvidas sobre como viam o mundo e como enfrentaram o próprio fim. Eles podem ter sido os verdadeiros Atlantes mencionados por Platão. Se sim, desapareceram no mar, mas deixaram pistas suficientes para nos fazer continuar procurando. Número 8. Os Rapa Nui, os escultores da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um dos locais mais isolados do planeta, a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile. E mesmo assim, surgiu uma civilização que ergueu centenas de estátuas colossais, os Moais, que até hoje impressionam pela grandiosidade. Mas o que aconteceu com os Rapa Nui? Por que deixaram de construir? Por que tantas estátuas estão inacabadas, abandonadas a meio caminho da escultura ou do transporte? Quando os primeiros europeus chegaram no século XVIII, encontraram uma ilha com poucos habitantes e completamente desmatada. Algumas teorias dizem que os próprios Rapa Nui destruíram o ecossistema da ilha ao derrubar árvores para transportar os Moais, o que teria levado a uma crise alimentar, guerras internas e colapso. Outros sugerem que doenças e escravidão trazidas pelos europeus foram os verdadeiros vilões, mas o debate continua. O certo é que algo devastador aconteceu, e hoje a Ilha de Páscoa é um símbolo de civilização isolada e extinta, cercada de perguntas que ninguém consegue responder com certeza. E isso é tudo pro vídeo de hoje. Eu vou fazer uns vídeos parecidos daqui pra frente, então se você quiser assistir, se inscreve aí pra nós. Valeu, tamo junto.